Você tem prazer de estar na igreja? Mesmo? Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Mesmo? Agora olha para mim. Quantos de vocês, ao ouvirem a palavra de Deus, têm praticado? Posso abrir os olhos? Posso mesmo? Você levantou a mão aí, se você tem praticado? Posso abrir os olhos? Quem tem ouvido e tem praticado? Deixa eu ver, vou abrir os olhos, hein? Tem praticado? Mesmo? Verdade? Verdade? Sabe que a coisa que dói, que é triste, é quando Deus fala com a gente e nós não praticamos a palavra. Uma vez eu dei um exemplo aqui, como é que o diabo trabalha. E eu preguei algo parecido, de como o diabo trabalha, e o triste é quando nós não atribuímos aquilo obra do diabo, e nós não estamos sendo usados pelo diabo, ou enganados pelo diabo. Uma das grandes mensagens que eu preguei aqui na igreja, aqui em Campinas, foi o seguinte: a minha maior preocupação é quando eu não mais percebo o meu erro. É uma mensagem que eu tenho guardado comigo, e muita gente aqui também tem guardado. E a maior preocupação, sim, é quando não mais percebo o meu erro, eu não sinto que eu estou sendo enganado pelo diabo. Que aquilo que eu estou pensando, falando, fazendo, eu não sinto que é o diabo. Eu não atribuo ao diabo. Aquilo para mim é normal, não é diabo. É só um eu, não é diabo, é só um eu querendo, um eu fazendo, mas eu não sinto que eu estou sendo enganado pelo diabo, eu não sinto que isso é obra do diabo na minha vida. Eu sinto simplesmente que é só eu querendo, eu fazendo. Eu não sinto que é demônio. É incrível. Então, se o que você está fazendo não é diabo, não é obra dele, por que você não pergunta se isso é o querer de Deus? Se Deus aprova. Se o que se está fazendo, pensando, falando, não é o querer, não é a vontade do diabo, por que então não pergunta se isto aí tem o aval de Deus? Vamos perguntar então, meu Deus, o Senhor aprova isto? O Senhor aprova? Eu disse que não é do diabo, não é a vontade de Satanás, demônio não está aí, então vamos perguntar para Deus se Deus aprova. Se Deus aprova, é muito difícil ele aprovar, se Deus aprovar, que não é do diabo mesmo, que é normal, eu acho muito difícil ele aprovar, porque a palavra de Deus diz que só existe dois caminhos: ou você agrada a Deus, ou você agrada o diabo. E se tal coisa que nós estamos pensando, falando, fazendo, não agrada a Deus, então a coisa é do diabo. É do diabo. É dele. Ele está aí. Ele injetou. Ele aplicou, ele investiu. Então não tem outra coisa. Ou é Deus, ou é o diabo. Eu não posso estar no meio. Eu não sou o meio. Não, mas é uma coisa que eu penso. Pastor, eu tenho direito de pensar. Sim, tem.
Claro que tem direito de pensar. Mas diz a Bíblia que o homem está sempre a se enganar, a errar. Porque, infelizmente, ele é levado ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Você, conta própria, é muito difícil. Ou você vai fazer uma coisa que Deus quer que você faça, ou vai fazer porque o diabo está querendo que você faça. Eu prefiro ficar desse jeito, pelo menos não errar com Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Abra no livro de Josué, capítulo 1, que nós vamos falar um assunto importante, muito importante. Sobre caminho. Existe, dado por Deus, o caminho de nós alcançarmos a bênção do Senhor. Deus não erra, Ele deixou tudo certinho, mas tudo certinho mesmo. Que Deus abençoe uma senhora que esteve aqui no outro culto. Eu terminei um culto, e quando eu terminei, estava atendendo aqui as pessoas, aí chegou uma irmã para o outro culto, aí eu falei, está tudo em paz? Ela disse assim, sim senhor, está em paz. Eu falei, a senhora está meio cansada, com ar de cansada? Ela falou, eu vim correndo, subindo aí a rua e tal, e falei, a senhora quer um copo d'água, alguma coisa? Ela falou, não, tudo bem pastor, muito bem. Ela segurando na minha mão, com a outra mão ela alisava a minha e dizia, tudo bem, está tranquilo, não precisa não. Eu falei assim, mas a senhora está cansada, só não quer água? Ela disse, não, estou tranquila. Eu vim do trabalho, vim direto para a igreja, mas eu estou bem. Eu vim porque o Senhor falou que devemos estar na igreja, seja no dia de sol, ou seja no dia de chuva, ou no dia de frio. E o Senhor, explicando isso, eu parei e pensei, no dia de sol, no dia de chuva, no dia de frio, saímos de nossas casas e vamos para o trabalho, como eu fui para o meu trabalho e voltei, então eu estou aqui hoje, nesse tempo, no tempo que está na igreja, não importa se é sol e chuva, se é frio, assim como eu vou para o meu trabalho, eu também tenho que estar na igreja. Eu soltei a mão dela, da mão dela, e fui direto na cabeça dela e disse, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu tive o maior gosto do mundo de pôr a mão na cabeça dessa senhora e falar, que Deus te abençoe. Foi um Deus te abençoe verdadeiro. Sem desfazer de qualquer dia que eu tenha colocado a mão na cabeça de uma pessoa dentro da igreja, mas esse foi um Deus te abençoe de verdade e pastoral. Aquele Deus te abençoe, se ela fosse paralítica, ficaria de pé na hora. Porque o pastor Jaime disse uma coisa um dia desse atrás, hein? Ele falou, as pessoas estão temendo muito mais a lei dos homens do que a lei de Deus. Teme muito mais a punição dos homens do que a punição de Deus. A lei diz, se você fizer tal coisa, você vai ser punido, vai ser preso, você vai pagar multa e etc. Ai, o que você não faz? Eu não quero ser preso não, nem quero pagar a multa. Mas por que você não fez isso que Deus mandou? Eu não tive vontade. Não quis. Mas você vai ser punido. Oh, Deus não faz nada disso com ninguém não. Isso é conversa. Deus não faz essas coisas não. Onde é que você viu isso na Bíblia?
Onde você viu isso na Bíblia, que eu vou ser punido da parte de Deus? Eu achei na Bíblia que Deus pune a pessoa. Todos que estão me assistindo em qualquer parte no mundo aí, eu achei na Bíblia que Deus pune a pessoa que descumpre a sua palavra. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. João 15, ele diz: o ramo fora da videira não pode dar fruto. Então ele diz: sem mim, nada você pode fazer. Então, isto é, quando você erra, eu não vou compartilhar com o seu erro. Então eu vou tirar o meu time de campo, eu vou sair de você, meu espírito vai sair de você e todas as bênçãos sairão de você. Quer punição maior? Deus se ausentando de você. Esta é a punição. Deus não vai compartilhar com a pessoa, não vai caminhar com quem comete erro, então Deus vai se ausentar da pessoa. Esta é a maior punição que o homem possa ter. Presta atenção nesta mensagem, eu te peço. Deus vai bater na porta do seu coração com esta mensagem que eu vou lhe dar. Eu já estou nela. Nós aprendemos e temos aprendido que para cada item da vida no Senhor, estou na mensagem já, cada item, para cada coisa que queremos, Deus nos deixou um caminho. Eu não disse um caminho. No caso, para que eu receba e viva a prosperidade, qual é o caminho, igreja? Qual é o caminho para que possamos viver a prosperidade? Eu não disse ter dinheiro. Ter dinheiro, você vai ali na esquina agora e fica sentado ali, rasga a roupa e fica lá com a mão estendida e dizendo... Nem fala nada, só faz assim. Coitado, olha, ele fala coisa com coisa, ninguém entende. Acho que ele deve ser mudo, surdo, deve ser um coitado. Você ficar 2 horas ali, 10 centavos, 25, 50 você vai receber, dinheiro. Eu falei prosperidade, dom gratuito de Deus. Para que possamos ter a prosperidade, qual é o caminho? Qual é o caminho? Vocês não sabem qual é o caminho? Quem aqui é dizimista? Levante a mão aí. Ofertante. Pensei que vocês iam abaixar. Já dá um puxão de orelha em você. Mas... caminho da prosperidade é o caminho para se prosperar, o caminho da obediência no dizimar e no ofertar. Espera aí, pastor. Então, para que eu prospere, viva o dom gratuito de Deus, eu tenho que ser obediente. Obedecer a Deus no dizimar, obedecer a Deus no ofertar. Isso nós conhecemos, amém, queridos? Conhecemos esse caminho, o caminho da prosperidade. Eu tenho que viver o meu dizimar e viver o meu ofertar. Ser um dizimista e ser ofertante. Então eu sei que para prosperar, eu sei que o caminho é este, ok? Agora, eu quero a cura.
eu estou doente, eu quero a cura. Qual é o caminho da cura? Eu quero receber a minha cura. Qual o caminho para ser curado? Alguém está falando aí, fala bem alto. Crer, a minha crença naquilo. Eu vou crer que eu, assim diz a palavra, creto nisto. Para que eu receba a minha cura, é necessário eu crer que é possível isto acontecer. Eu acredite, eu aceite a cura divina, o milagre, a palavra profética, que o que eu estou querendo já aconteceu na morte de cruz, que esta cura, ela não vai, mas já existe. É necessário eu crer a cura, para que eu fique curado, que eu creia, que eu aceite. Crer, aceitar. E para que, o caminho da cura, vimos 2. Para que eu tenha uma bênção, qual é o caminho? Eu quero uma bênção na minha vida. Cada um tem um desejo de uma bênção. E qual é o caminho para conseguir a minha bênção? Fiz assim, alguém já pegou, lembrou, né? Meu corpo é sustentado por 2 pernas, que representam a minha fé. A minha vida é sustentada pela minha fé. Para que eu receba uma bênção, o caminho é a minha fé no Senhor. Como é que é isso? Hebreus 11:6 diz a palavra que sem ela é impossível você agradar a Deus. E ter, o verbo ter fé, é ter o entendimento, saber fazer o negócio. Saber fazer, saber agradar. Alguém diz para você, olha, não tem como esse negócio não, é muito difícil. Então você diz, é na ausência da coisa que eu entro em ação. É quando não existe que aí eu começo a fazer com que a coisa exista. Fazer com que o inexistente se torne existente. Quando não existe, você passa a ter a certeza e faz alguma coisa para que aquilo aconteça. A sua bênção que não existe, você diz, não, mas vai existir. Fica tranquilo, fique em paz, você vai ver só. Você faz alguma coisa para que aquilo exista. Você agrada a Deus e aí? Então o caminho para que uma bênção aconteça é a minha fé, o meu entendimento no Senhor. Vimos 3. E o caminho para ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo? Eu quero ser um homem muito cheio de virtude, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Qual é o caminho? Olá, tem alguém em casa? Mateus 7 fala, um dos nomes de Mateus 7 fala, ele fala de 3 coisas, mas ele fala, aquele que está à porta e bate, e a porta se abre, o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Nós falamos esses dias aqui sobre Colossenses 3. Se você está ressuscitado, quer dizer, você agora se tornou nova criatura, deve fazer o quê? Buscar as coisas santas que são do alto. Se você quer ter mais de Deus, você quer ter mais conhecimento, mais entendimento, quer mais do Espírito de Deus, mais de Jesus, que busque isto. O caminho é buscar.
Quem não busca nunca vai achar. Nunca vai ter. Então estamos vendo que prosperidade, o caminho é obediência no dizimar e ofertar. O caminho da cura é o caminho de você crer no milagre, aceitar aquilo que é dito, que é passado. O caminho da bênção é a fé, o entendimento que se tem para mexer com Deus. O caminho para ser cheio de Deus, do Espírito de Deus, é você buscando a Deus. E o caminho para ser feliz? Esse você não vai saber responder. Qual é o caminho para ser feliz? Tem que fazer assim, que quase parece ser o sinal da cruz, né? Mas não fazer o sinal da cruz, não. Mas o caminho da felicidade para ser feliz é você... Opa, vamos lá, bem bonito, todo mundo já falou aí, vai. Se examinar, examinar a sua vida. Você quer ser feliz? Examine a sua própria vida. Você não tem que examinar a vida de ninguém, tem que examinar a sua. Você começa a ver algumas coisas erradas, então você vai tirando os erros e você vai achar, vai se tornar, vai buscar, vai viver a felicidade. Esse é o caminho. Ok? Estão guardando aí? Eu estou no 5º, hein? Vou para o 6º. 6º caminho. Que o caminho para receber. Qual é o caminho? O caminho para receber alguma coisa, qual é? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Se não é preto, é branco. Se não é o sim, é o não. Se não é o céu, é o inferno. Então é fácil a resposta. O caminho para receber qual é? Dar. Você quer receber, então você tem que aprender a dar. Mas quando se fala em dar para receber, receber e dar, dentro de uma igreja parece... Na hora a mente de algumas pessoas vai logo, tem que dar oferta. E nem tudo na vida é oferta, né? Antes de você dar uma oferta, tem que dar o coração. Porque coração não doador, ninguém quer. Então vemos que para receber, você tem que aprender a dar. Esse é o caminho. Onde o senhor quer chegar? Deixa eu ir no 7º, que você vai entender. Caminho para salvar a família. Qual é o caminho para salvar a família? Esse eu vou deixar para explicar por último. Vá comigo para Josué capítulo 1. Este assunto, esta mensagem, de um assunto que eu tive aqui com algumas pessoas, auxiliares, uma irmã da igreja, e deixa eu olhar aqui, que eu não estou vendo essa irmã na igreja. Eu falei que eu ia até falar esse assunto aqui na igreja, um assunto importante, inclusive não estou vendo nem a irmã na igreja, mas devia estar. Não só ela, mas a família inteira. Mas a família inteira dela não está na igreja, deveria ouvir isso. Porque observem os senhores, eu falei isso aqui, falei para os pastores, estudem isso, porque é necessário que a igreja aprenda. Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vou ler de novo porque a minha mensagem está aqui, e no versículo abaixo. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Minha mensagem está aqui, no versículo 2, e um versículozinho abaixo. Aonde está a terra que Deus deu ao povo de Israel?
Vou ler de novo, vocês vão responder. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aonde está a terra que Deus prometeu a Israel? Aqui na Bíblia. Aonde está a terra que Deus prometeu, que deu aos filhos de Israel? Aonde? Aonde? Fala alto, filho. Depois do Rio Jordão. Está escrito, gente. A terra que Deus deu a Israel está depois do Rio Jordão. Está escrito. A terra que ele prometeu, que ele deu a Israel, está depois do Jordão. Ok? Ok, igreja? Então vamos lá. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente, do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Eu disse que estava a minha mensagem no 2, os versículos abaixo. Então começa a outra parte aqui. 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, lhes daria, que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Ok? Então está aqui a minha mensagem. Onde está a terra na Bíblia? Aonde está localizada a terra na Bíblia que Deus prometeu ao povo de Israel? Vamos falar bem bonitinho, bem alto? Vamos lá? Depois do Jordão. Então, para irmos a esta terra, nós temos que, o quê? Atravessar o Jordão, correto? Nós temos que atravessar o Jordão. Então vamos falar um pouquinho, 2 coisinhas só do Rio Jordão. O Rio Jordão, que nós já sabemos, é um rio de água barrenta. Se ela é barrenta, então você não enxerga nada ali. Se tem um crocodilo, se tem uma vespa, um dinossauro, se tem cobra, se tem pedras pontiagudas, cortantes, tem galhos, a pedra pode cortar os seus pés, pode um galho ali varar a sua perna, você não sabe. A Bíblia Sagrada diz que Deus mandou Josué ir atravessar o Jordão e levar o povo também a atravessar o Jordão, para a terra que ele prometeu. Agora, igreja, a terra que Deus prometeu, é a bênção que nós queremos. A terra prometida é a bênção prometida. Então Deus diz assim: se você está querendo uma bênção, se você quer a cura,
Se você está querendo aquilo, eu vou lhe dizer o que é que você tem que fazer. Você vai atravessar o Jordão para ter. Olha só, para a prosperidade, ele diz, você tem que ser obediente, no dizimar, no ofertar. Para a cura, você tem que crer. Para a sua felicidade, você tem que examinar a sua vida. Para alcançar uma bênção, você tem que provocar, ter o entendimento e provocar, fazer com que o inexistente se torne existente, usando a sua fé, o seu entendimento. Ele está dizendo para nós que a bênção que nós queremos, temos que trilhar o caminho para aquilo. Mas nós, num direito de ignorância, de estupidez, achamos que não devemos atravessar o Jordão. Por quê? Veja só, pastor, olha o que o senhor está me pedindo, olha o que o senhor está ensinando, porque eu não tenho como atravessar o Jordão, eu vou ter que criar uma jangada, e para eu criar uma jangada, isso vai me custar tempo, vai me custar dinheiro. Você reparou que você já começou a colocar empecilhos? Então, se você não quer uma jangada, meu amigo, compra um barco. Mas eu não tenho dinheiro para comprar barco. E outra coisa, eu atravesso, depois vou fazer o que com esse barco? Então aluga, meu irmão. Aluga o barco e você devolve. Mas atravessa o Jordão. Mas se eu alugar, eu vou pagar a ida e depois a volta também, porque eu só vou, eu não vou voltar. Aí eu tenho que pagar a ida e a volta. O senhor sabe que no nosso mundo aqui hoje, no nosso tempo, se o senhor alugar um carro aqui em São Paulo, em Campinas, e o senhor vai lá para Belo Horizonte, e o senhor não vai voltar com o carro, o senhor paga a volta. Vai pagar uma taxa de retorno. Então é desperdício. Você reparou que você está colocando dificuldades e empecilhos para ir até Canaã, que no caso viver, tomar posse, desfrutar da sua bênção? E você pega e diz assim, pastor, faz o seguinte, para eu alcançar o que eu quero, eu tenho que atravessar o Jordão? Segundo a Bíblia Sagrada, o caminho é este. Você diz, vou fazer o seguinte, eu vou descer a margem aqui, vou pela margem do rio Jordão, vou seguir o rio, e vou encontrar um jeito, um caminho melhor e mais fácil para atravessar o Jordão. Ou eu vou subir aqui o Jordão, a margem do rio, e encontrando eu um jeito mais adequado, viável, eu atravesso o Jordão. Meus irmãos, é isso que milhares de pessoas estão fazendo. Por favor, não me interpretem mal. Estou pregando pausadamente para vocês entenderem todas as vírgulas e pontos. Não me entendam errado. Conversando aqui no dia, depois do culto, me veio essa palavra, dei essa palavra até para os irmãos, não sei se as irmãs do Beck estavam ali na hora, quando eu disse. Veja só como é que enriqueceu a mensagem. Ela ficou rica. Você vem na Igreja da Graça, o missionário, há uns anos atrás, ele disse, Deus colocou você no ministério da graça. Aí você, sei lá por quê, por A mais B mais C, você diz, não, eu não vou, eu não quero ficar mais. Você tem todo o direito. Mas Deus colocou você ali. Você cresce na palavra, seu espírito se eleva, você aprende, e etc, etc. Não desfazendo de ninguém, pelo amor de Deus. Aí você sai, desce o rio Jordão, porque você quer achar um caminho, um jeito melhor, mais fácil, para você atravessar, para ir para Canaã, para ter a bênção. Até que você ache, se é que vai achar, até que você ache, se é que você vai achar,
Você já desceu e passou por desertos. Enfrentou um sol terrível, muito frio. Existem pessoas que são teimosas. Elas estão sofrendo, estão padecendo. E a resposta está aqui. Elas estão deixando de atravessar o que Deus mandou, o lugar que Deus mandou atravessar. O lugar que Deus mandou atravessar. Ela acha difícil, árduo. Então ela desce ou sobe procurando um jeito melhor, mais fácil. Ela prefere ficar com aquela doença, com aquela dor, carregar durante anos com aquele mal com ela, do que ela ter que seguir e obedecer o caminho que Deus mandou, a ordem de Deus ela cumprir. Qual é o caminho para receber a prosperidade? Sendo obediente no dizimar e no ofertar. Eu tenho o meu jeito. Amigo, não desça o Jordão, não desça, nem suba a margem do Rio Jordão. Deus falou que o caminho é esse. Mas se eu não quiser ir por aí, eu vou por outro. Rapaz, tome como exemplo o número de pessoas que já quebraram a cara. O número de pessoas, você vai descer a margem do Rio Jordão, você vai encontrar corpos caídos, esqueletos. Você vai encontrar só destruição. Por que que você não atravessa aqui que Deus mandou? O caminho da felicidade, de eu ser feliz, ele me ensina que para eu ser feliz eu tenho que examinar a minha vida. Examinando eu, lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, 28, examinando eu a minha vida, eu vou poder comer e beber. Ele diz, coma do pão e beba do cálice. Examinando eu a minha vida, eu verei que eu tenho o direito de desfrutar aquela vida e viver aquela bênção. Não, eu tenho outro jeito, outro caminho. Eu vou lhe aconselhar a não subir a margem do Rio Jordão e nem mesmo descer. Não tem outro, tem que ser esse. Mas o problema de muitos é não querer fazer isso. Aí o missionário disse, olha, um dia você ainda há de voltar, porque Deus quer você ali. Deus quer que você faça. Deus quer desse jeito. Nós estamos querendo mudar o jeito de Deus. O caminho que Deus determinou, que sigamos, que caminhemos para receber a bênção, nós queremos um jeitozinho mais fácil, e Deus disse para ele, tão somente esforça-te, porque você vai encontrar obstáculos, dificuldades, vai encontrar problemas, mas tão somente esforça-te, e cumpra a lei que Moisés, que a palavra diz, não vá para a direita e nem para a esquerda. Ao enfrentar este caminho, que vai ser uma luta, que o caminho que nos leva à salvação, ele é estreito e espinhoso. A salvação para irmos para a glória, a salvação de resolver o problema, a salvação de termos a bênção, é sempre espinhoso e estreito. Você vai encontrar dificuldade, mas ele diz, não desista, esforça-te. Ai, pastor, eu quero um jeito melhor, mais fácil, eu vou aqui, eu vou lá, eu vou acolá, e o problema nunca sara, o mal sempre à porta, e o problema sempre com ela, e ela diz, mas por quê? Eu sendo crente, por que que o problema sempre me ronda, me assola, me cerca? Ele está dizendo aqui, o caminho, eu mandei você seguir. Mas você subiu
à margem do rio ou desceu querendo achar um outro jeito para você ser feliz, para você prosperar, para você receber a bênção, para você receber Deus. Sabe qual é o caminho para salvar a família? Começa com A, e um A bem forte, a primeira letra do nosso alfabeto. Qual é o caminho para salvar a família? Bem alto. Amor, igreja. Esse é o caminho. Amar a pessoa, de verdade. Por quê? Porque quem ama, aguenta. Quem ama, porque o amor suporta, aguenta. Quem aqui na igreja, nesse culto, é viúvo ou viúva? Tem viúva aqui? Você ficou com seu cônjuge até o último momento? Casou com outro? Casou? Não. Casou com outro, irmão? Casou? Com outro? Não. A minha mãe, por exemplo, ela ficou com meu pai, não posso dizer que foi por amor, mas ela quis dar até exemplo. Mas tem gente que fica com a pessoa até o último segundo da vida dela. E olha que a pessoa dá motivo para ela largar, fala assim, já era para ter te largado, ô traste, sua peste, xinga de tudo quanto é nome, mas não larga, fica ali aguentando, aguenta por causa do amor aos filhos, aguenta por causa do amor ao marido, amor à esposa, amor A, amor B, amor C, por amor, o amor aguenta. Você olha, pastor, sinceramente, já pensei em largar, só não larguei por causa do amor, que o amor aguenta. O amor suporta. Tem gente que diz, olha, eu já vi na minha história aqui pastoral, eu já vi pessoas que falaram para mim, pastor, eu já quis largar, mas quando eu percebi que eu tinha que amar aquela pessoa em Cristo, hoje está aqui, convertido. Se eu tivesse abandonado, o amor não abandona. Quem ama não abandona. Então o caminho verdadeiramente para salvar a pessoa é o amor que se tem pelo próximo, por aquele, pelo parente. Para vocês entenderem mais sobre o caminho de chegar a Canaã, que é chegar à bênção, e você não tem que descer a margem nem subir, que é o que muita gente faz, mas continua com problema, e o problema só vai cessar, o problema da pessoa só vai cessar se ela descer um pouquinho, ou subir a margem que ela desceu, e atravessar aonde Deus mandou. Só cessa aí. Existem pessoas que têm, Deus colocou esse negócio na minha cabeça tem 3 dias. 3 dias está batendo em mim. Existem pessoas que são doentes. Doentes, tem uma doença. E ela está fazendo campanha. Põe essa segunda câmera em mim aqui, põe a câmera 2. Vou falar com muita gente agora. Falar com pessoas na igreja, mas vou falar aonde estiverem. Existem pessoas que estão doentes. Falar como o paranaense fala, doentes. Doentes. Estão doentes, mal, vivendo mal. Porque ela não cumpre aquilo que Deus diz. Para atravessar, para chegar na bênção, tem que trilhar este caminho, atravessar o Jordão, aqui aonde eu estou mandando. Mas o que ela faz? Ela prefere ficar com esta mágoa. Tem gente que está doente, porque ela carrega uma mágoa no coração de alguém. Ela tem um problema na vida dela, porque ela carrega uma dívida. Ela carrega alguma coisa que Deus diz, para receber, para chegar a Canaã, você tem que pagar esta dívida, você tem que perdoar esta pessoa. Ah, pastor, eu vou viver a vida descendo a margem do rio, porque eu vou achar um jeito.
mente vença, se esforce em vencer o orgulho, se esforce e vença essa ignorância, essa soberba. Mas pastor, eu tenho que chegar lá na casa dela, olhar para a cara dele, exemplo, né? O exemplo, mas olhar para a cara dele, olhar para a cara dela e pedir perdão, depois ele vai ficar rindo de mim. É melhor que ele ria de você do que você ficar descendo, subindo a margem do Rio Jordão com essa dor, tentando resolver através de jeito, meios, modos imagináveis que você não vai resolver. Enquanto você não voltar naquele lugar e cumprir o que Deus disse, atravessa o Jordão aqui, ó. Aqui. Faça o que eu estou mandando. Deus está batendo na porta do meu e do seu coração hoje. Ele está dizendo: abra o teu coração para essa palavra. Senão, você vai continuar com isso. Você vai descer o Jordão, igreja. A margem, vai tentar igrejas, vai ficar tentando em igrejas, em simpatia, está amarrado, está errado, arruda na orelha, está errado, benzedeira, está errado, como eu falei aqui no outro culto, está errado, vai tentar em pastores, está errado, vai tentar em macumba, está errado, e vai errar só cada vez mais, e vai perder tudo o que tem, até que você não tenha nada. Você tem que cumprir aquilo. Eu dei exemplos: o caminho para a prosperidade, o caminho para a cura, o caminho para a bênção, o caminho para ser cheio do Espírito de Deus, Espírito Santo, caminho para ser feliz, caminho para receber, caminho para salvar a família. Você diz: não, eu vou subir a margem do rio, que eu tenho outro jeito. Para, igreja, para, meu irmão, você que está me assistindo, que é crente até, para, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Não inventa caminho, não inventa jeito, não inventa meio, não inventa. Pastor Edmilson, quem veio na reunião dele aqui, ele falou: você pega um livro de receita, de emagrecimento, como emagrecer, você lê o livro e diz: agora dá uma olhada no espelho e vê se você está magro, só por ter lido. Livro Como Ficar Forte, Musculoso, deixa eu ver como é que fica. Você acaba de ler, já sai assim, ó. Parece um peão, um triângulo, só por ter lido. Eu falei: gente, me dá esse livro se ele existe, porque se eu ler um livro de emagrecimento, só de ler, a gordura vai embora, me dá este livro. Mas não existe você ler e emagrecer, ler o livro de musculação e você, caramba, o que você quer? Pegar esse púlpito aqui só com a minha unha, deixa comigo. Aí é bom, mas esse não é o caminho. Você viu as pessoas, né? Que querem ficar forte, tem que ir para a musculação. Ou não tem que ir para a musculação? Tem que ir lá, ficar forte, tá? Peso aqui. Não, eu quero ficar mais rápido. Aí aplica aqui em mim, aplica ali. E sai aplicando. Aí daí amanhã eu estou com câncer. Por que você está com câncer? Por que você está com câncer? Você subiu a margem ou desceu a margem? Você não quis ir pelo caminho certo. Está aqui o toque-toque de Deus na porta do seu coração. Fiquem de pé.